Já pensou em fazer turismo na Polônia? Mesmo não sendo um dos destinos mais cobiçados entre os turistas brasileiros, o país reserva roteiros cheios de cultura, história e tradições. Por todos os cantos, é possível visitar cidades que durante a Segunda Guerra Mundial foram bombardeadas e que ainda guardam memórias do regime nazista em suas construções. Mas não pense que o destino guarda só lembranças tristes. Por lá, encontramos lugares vibrantes e com muita história para contar. Um país cheio de curiosidades e surpresas. A Polônia é um país de diversidade cultural e diferentes paisagens com numerosas atrações turísticas. Aqui se pode encontrar de tudo: montanhas, lagos, florestas abundantes, monumentos e, claro, praias extensas que são de tirar o fôlego. A exemplo da cidade de Sopot. O balneário de Sopot tem belas atrações turísticas, como o maior pier construído em madeira da Europa, que tem uma visão maravilhosa do Mar Báltico. O local é um dos mais procurados pelos poloneses, e não é para menos. Continuando nossa viagem pelo país europeu, nossa segunda parada é em Lublin, a maior cidade do leste da Polônia. Lublin é conhecida como a capital do leste polonês. A cidade, fundada no século XI, era ponto estratégico na importante rota comercial que unia Cracóvia, na Polônia, a Vilnius, capital da Lituânia. A localização privilegiada atraiu comerciantes de países vizinhos e fez Lublin prosperar durante a Idade Média. A arquitetura da cidade é um reflexo dessa mistura de povos. Era cercada por uma muralha, forma de proteção muito comum nas cidades medievais. Embora a muralha tenha sido destruída ao longo dos anos, algumas partes importantes resistiram à ação do tempo, guerras e invasões. O portão Cracóvia, uma das entradas para a cidade antiga, foi conservado. O Castelo de Lublin, construído no século XIII, também resistiu a muitas batalhas. Em 1831, o castelo foi transformado em prisão. Na Segunda Guerra Mundial, a fortaleza abrigou 80 mil presos, grande parte integrantes da resistência polonesa. Durante o regime comunista, o castelo serviu como presídio para os que resistiam ao domínio soviético no país. A liberdade chegou em 1954, quando, ainda atrás da cortina de ferro, o castelo foi transformado em museu.
Castelo, ou Igreja da Santíssima Trindade, é um dos mais belos exemplos da arte bizantina na Europa. Os afrescos foram feitos por pintores russos. O teto, colunas e paredes contam a história da vida de santos, de Jesus e da paixão de Cristo. O centro histórico de Lublin é compacto, ideal para ser explorado a pé. A Praça do Mercado é o centro da cidade velha. Antes da Segunda Grande Guerra, os judeus eram o maior grupo étnico em Lublin. Grande parte vivia concentrada no centro da cidade. Durante o conflito, os nazistas aniquilaram a população semita da cidade e destruíram o bairro judeu. Recentemente, as janelas dos prédios desocupados em Lublin viraram molduras para um tesouro do início do século XX. Pedreiros encontraram os negativos de 2.000 fotos escondidos no sótão de um prédio antigo. O material foi provavelmente guardado durante a Segunda Guerra Mundial. As fotos foram feitas no centro de Lublin e mostram cenas do dia a dia de habitantes da cidade no começo do século passado. Infelizmente, o autor não foi identificado, mas a obra dele tem um grande valor histórico e sentimental para a população de Lublin. A Polônia é um país católico e se orgulha de ter sido a terra natal de um dos papas mais populares da história. Um dos habitantes mais famosos da cidade foi o Papa João Paulo II. Ele não nasceu aqui, mas durante muito tempo ele foi professor da Universidade de Lublin. E hoje a universidade é chamada de Universidade Católica. É impossível andar por Lublin e não encontrar uma estátua, uma placa ou foto do Papa polonês. A Catedral da cidade é ponto de peregrinação de católicos desde a década de 40, quando fiéis afirmam ter visto a imagem de Nossa Senhora chorar. Perto da Santa Milagrosa, como acreditam os católicos, está a imagem do Papa, que sempre foi tratado como santo pelos poloneses, mesmo antes da canonização. As pessoas aqui têm muita fé no Papa João Paulo II. Ele tem um lugar especial dentro da catedral. E durante os 10 minutos aproximadamente que eu fiquei dentro da igreja, 5 pessoas se aproximaram para rezar diante da imagem é bela e acolhedora. Mas quem se aventura por essas bandas tem que estar preparado para algumas situações. Ao contrário de cidades como Varsóvia, Cracóvia e Gdansk, aqui não é muito comum a presença de turistas estrangeiros.
Pouca gente fala inglês. Os cardápios, as placas e museus são quase sempre na língua local. A recompensa é a gentileza de um povo que demonstra alegria em receber visitantes e faz tudo para ajudar. A linguagem dos gestos e sorrisos é universal. Viajar para cidades, digamos, menos conhecidas, desperta o prazer do descobrimento, de estar em um lugar que ainda conserva sua originalidade, sem maquiagens ou arapucas para os visitantes. A vantagem é poder andar sem encontrar multidões de turistas se acotovelando por uma foto. Não precisar aturar garçons zangados e restaurantes lotados. Poder apreciar a cultura, a história, a arquitetura e a culinária de um povo tranquilamente, saboreando a descoberta. Se essa é a sua praia, bem-vindo a Lublin. Que tal visitar um museu ao ar livre na Polônia? Socorro Sampaio nos mostra que esse passeio é uma boa pedida. Lazer, cultura e arquitetura. O Passaporte Meio Norte visita agora o Museu ao Ar Livre em Lublin, na Polônia. O museu reproduz a vida rural na Polônia ao longo de vários séculos. As construções foram trazidas de diferentes partes do país e montadas ao longo dos 27 hectares do museu. Cada parte do museu conta como era o dia a dia nos vilarejos e fazendas da Polônia, num tempo sem água encanada, eletricidade, carro ou computador. Esta é a construção mais antiga do museu. A Igreja de Madeira, com decoração barroca, foi construída em 1686. Esta é uma igreja também de madeira, do ano de 1759. Ela é uma igreja ortodoxa. Uma igreja ortodoxa de madeira e ela tem 3 cúpulas e é inteirinha de madeira. 1759. As 3 cúpulas da igreja, que conserva ainda, gente, o seu interior original.
As imagens do Cristo pensante, espalhadas em vários pontos do museu, são reproduções de uma escultura a parte de dentro da casa. Vamos entrar na casa que pertenceu a 3 gerações da mesma família. Basicamente as casas no começo do século XX na Polônia eram de madeira, o teto de palha aqui, ó. Lembra muito as nossas casas aí do Piauí. Pilão, onde eles pilavam os grãos. Baldes, vasos. Um forno a lenha, claro, em 1900, não poderia ser diferente. Vamos aqui o quarto. Isso aqui é uma típica casa do começo do século XX na Polônia. E como sempre, a tradição religiosa do país, muitos santos, muitas imagens de santos nas paredes. Chama atenção o tamanho das camas, mas as pessoas eram menores, né? Então por isso olha a cama, pequena e bem estreita. Esta casa foi construída em 1900 e pertenceu a 3 gerações da mesma família. No verão e na primavera, eles se dedicavam na fazenda. Eles tinham uma fazenda, aqui também a gente pode ver o pequeno jardim da casa. E no inverno, os homens da família se dedicavam à arte de fazer cerâmica. Era isso que eles faziam durante os longos e frios meses do inverno. E aqui, o que a família usava para a criação das abelhas. Mas aqui também, olha. E tem mais aqui, gente, olha, mais aqui. Tudo para fazer o mel. Esta casa, com esses troncos de madeira enormes, é do ano de 1798. Aqui morava uma família rica que se ocupava principalmente da produção de mel.
A gamela polonesa. Esta era uma casa típica de campo, uma casa de campo de uma família rica do começo do século XVIII. Aqui um exemplo de como eram as cabines telefônicas aqui na Polônia. Esta é toda de madeira, olha só. Inteirinha, você vem aqui, abre e olha lá o telefone. Isso aqui tem que ser bom para os dias frios, hein? Eu cheguei aqui, desculpa aí, gente, não tem iluminação. Alô? Oi, mãe, tudo bem? Um beijo, tchau. Tô na Polônia, mãe. Acabou aqui, ó. Você saía e pronto. Muito linda a cabine telefônica aqui da Polônia. Este moinho, que foi construído em 1918, foi a primeira peça aqui do parque, aqui do museu ao ar livre. Ele foi trazido de uma fazenda e colocado aqui. E foi criado, foi construído em 1918. Carroça. Os equipamentos para arar a terra. Olha esse pilão aqui. Que mão de pilão pesada. Nossa. Nossa. Aqui é a parte mais moderna do parque. São casas mais recentes, mas ainda está em construção. Ainda não foi acabado.
Zamość, na parte oriental da Polônia, traz um centro histórico preservado e está na lista da Unesco como Patrimônio Mundial. Cidade ideal, a pérola da Renascença, a cidade das arcadas. Zamość, no sudeste da Polônia, merece todos os títulos atribuídos a ela. A história da pequena Zamość começou no século XVI, quando um chanceler polonês decidiu fundar uma cidade num pedaço de terra que possuía na rota comercial entre a Europa do Norte e o Mar Negro. Para realizar o desejo, ele contratou um arquiteto italiano. Os desenhos de Bernardo Morando resultaram na criação de uma das mais belas cidades renascentistas do mundo, considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Os primeiros moradores eram comerciantes de vários países e diferentes religiões e foram trazidos pelo próprio fundador da cidade. Gregos, armenos, judeus, alemães, italianos, húngaros e escoceses viviam em harmonia e, rapidamente, a tolerante Zamość se transformou em um avançado centro econômico e cultural. Antes do final do século XVI, a cidade inaugurou uma universidade, a terceira do país. A Praça do Mercado, nome dado a toda a praça principal nas cidades polonesas, é uma aquarela de beleza singular. No centro da praça está a Prefeitura de Zamość, com suas paredes cor-de-rosa e a Torre do Relógio. Estas 5 casas aqui atrás são os destaques da praça. São as chamadas, são as conhecidas casas armenas. As casas pertenceram a comerciantes da Armênia que se estabeleceram em Zamość. A Casa Verde foi desenhada pelo mesmo arquiteto que projetou a cidade. No final do século XVII, o prédio passou por uma reforma. A parede externa foi decorada com as imagens de São João Batista e do apóstolo Tomás. A Casa Vermelha é a mais antiga. A figura do anjo Gabriel segurando um lírio foi colocada na fachada para proteger a residência contra o mal. A última da sequência é conhecida como a Casa da Madonna. Na parede está a imagem de Maria segurando o menino Jesus enquanto pisa em um dragão.
outro lado da praça, um comércio desafia o tempo, guerras e crises financeiras. Esta farmácia, fundada em 1609 por um professor de medicina da Universidade de Zamość, funciona há mais de 400 anos sem e atrai turistas principalmente durante os meses de primavera e verão. A maioria dos visitantes é do próprio país. Isso prova que os poloneses valorizam a prata da casa e pretendem manter o lugar em segredo. A 4 quilômetros da cidade de Lublin, Socorro Sampaio visita o campo de concentração nazista Majdanek. O local foi construído durante a Segunda Guerra Mundial.
Quase 70 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, ainda choca bastante visitar um campo de concentração. Lugares como este foram idealizados para matar e queimar seres humanos. Durante a Segunda Grande Guerra, os alemães exterminaram mais de 10 milhões de pessoas. Quase 6 milhões delas eram poloneses, segundo o Instituto de Memória Histórica do país. O campo de Lublin choca primeiro pela localização. Ao contrário da maioria dos campos, construída em lugares remotos, então um prisioneiro se acomodava ao lado do outro, ao lado do outro, ao lado do outro, não
para armazenar os corpos à espera da cremação e até uma mesa para autópsia, onde funcionários profanavam os corpos à procura de objetos de valor. As cinzas dos prisioneiros eram usadas como fertilizante. O campo foi transformado em um grande museu com entrada gratuita. Fotos das vítimas e dos poucos que conseguiram sobreviver estão expostas nos barracões. Os brinquedos e objetos pessoais, as roupas e os triângulos que identificavam os grupos de prisioneiros. Neste barracão à meia-luz estão milhares de sapatos dos prisioneiros. A imagem é chocante.
Como tudo isso pode ter acontecido? Em pleno século XX, há menos de 70 anos, os meus pais já eram nascidos. De repente, os seus pais ou os seus avós também já haviam nascido. Como tudo isso pode ter acontecido aqui na Europa? E a gente também tem outra pergunta que é inevitável no final da visita. Quantos horrores iguais a esse continuam existindo no